Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma aula de Química. E agora eu vou adentrar mais sobre os assuntos que se encontram no livro. Vamos lá. Falando um pouco aqui sobre a deteriorização dos alimentos. Bom pessoal, o que a gente nota no cotidiano da gente. Se um alimento não for bem conservado, ele acaba estragando. E a gente pode observar, quando o alimento está estragado, principalmente pelo cheiro, né, pela cor, pela textura, até mesmo pelo sabor. E exemplos de alimento que a gente pode observar isso, por exemplo, são as frutas. Ou seja, as frutas, quando não consumida no tempo adequado, a gente observa que ele acaba estragando, né? As bananas, laranjas, enfim. E a carne também. A carne, se não for fizer um tratamento com ela, colocar um sal ou colocado no congelador, se for deixar ali a carne fresca por lá de fora, com pouco tempo ela pode estragar. E essas modificações, a deteriorização dos alimentos, nada mais é do que transformações químicas que acontecem nos componentes desse alimento. Por ação, e essa deteriorização do alimento acontece justamente por ações de micro-organismos que produzem materiais não desejáveis nos alimentos, que faz com que mude o cheiro, a cor, o sabor, enfim. Então vamos dar continuidade. Aí falando sobre a conservação dos alimentos. Então, para que os alimentos de forma geral não estraguem, a história da humanidade ao longo do tempo foi encontrando maneiras de fazer com que os alimentos fiquem em conserva por mais tempo. Então aqui alguns os principais tipos, os principais modos, maneiras de conservar os alimentos. Pelo uso de aditivos, né? A gente sabe que muitos produtos, principalmente no supermercado, as indústrias colocam aditivos, corantes, vários outros produtos nos alimentos para que esses alimentos durem mais tempo nas prateleiras. E pelo uso do calor, que é pelo meio da pasteurização e esterilização. A pasteurização é um exemplo muito simples que a gente pode observar, com leite. Por exemplo, o leite, que tem origem diretamente da vaca, as pessoas, seus avós, suas mães, a pessoa compra o leite vem cru, e quando chega em casa, a gente ferve, né, o leite. Caso não ferva o leite, esse leite vai acabar estragando muito rápido. Então, o uso do calor faz com que aqueles micro-organismos que estão ali, a alta temperatura, acabem morrendo devido exatamente ao calor, entendeu? E a esterilização é um método bastante parecido, também usado com bastante calor, que faz com que os micro-organismos ali morram para que não se proliferem. E pelo uso do frio, que é através da refrigeração e congelamento, que a gente usa diariamente em casa, né? Você compra geladeira para conservar os alimentos. E refrigeração é o caso de alimentos que não podem ou não precisam ficar abaixo de 100 graus Celsius. É por volta de 18 graus até 0 graus Celsius. Ou seja, não precisa ser congelado. E o congelamento é no caso de alimentos que a água que se encontra no alimento fique entre 0 ou até menos 18 graus Celsius. E pelo controle de umidade, que pode ser pela secagem artificial, secagem natural, a liofilização e a atomização, que nada mais é do que retirar a água do alimento. Então, o alimento, quando retira a água, faz com que os micro-organismos não se proliferam. Por quê? Porque esses micro-organismos dependem da água para sobreviver, ou seja, a água é o principal meio de vida de todos os seres. Então, quanto menos águas, menos chance de bactérias e fungos se proliferar. E pelo uso de métodos de selamento, que é fechamento a vácuo ou atmosfera modificada. Por exemplo, existem vários produtos que a indústria, ou até mesmo em alguns restaurantes, na cozinha, a pessoa quer conservar o alimento, coloca o alimento na embalagem e através de um aparelho, a máquina, tira todo o ar que tem ali, fazendo com que a embalagem fique completamente colada no produto, porque não tem nenhum tipo de gás ali, não tem oxigênio. Então a água, assim, o oxigênio, assim como a água, é fator determinante para que os micro-organismos vivam ali naquele alimento. E retirando o oxigênio, faz com que o alimento fique em conserva. E a atmosfera modificada é meio parecido, é retirado o oxigênio, mas é colocado um outro gás ali, que não seja oxigênio, que os micro-organismos não se proliferam, mas faz com que a embalagem não fique
é muito sequinha. Por exemplo, vocês compram um pacote de salgadinho, você vai ver que, não, que existe uma espécie de gás. Não é colado no... Vocês estão entendendo? Não é bem colado no salgadinho, justamente porque é um material frágil, fraco. Então eles necessitam de colocar um outro gás ali para amortecer, para ficar mais macio a embalagem. Mesma coisa com embalagem de café. Você vê que é bem macio, não é? É sinal que tem gás ali. Então é uma espécie de selamento para conservar os alimentos. E por último, pela adição de solutos, que é o que a gente vai ver mais adiante. Então, pela adição de solutos, os principais os solutos compostos é o sal, açúcar e especiarias. O sal é bastante conhecido, né? Desde os antepassados, se usou bastante o sal para salgar as carnes. Nossos avós, nossos pais ainda usam para fazer carne de sol, né? Aí você pode perguntar por que o sal conserva. Então está aí a definição de cada um. Se vocês preferirem pausar o vídeo e ler, eu vou tentar explicar de forma mais resumida. O sal, como eu disse antes, a água é um meio de sobrevivência desses micro-organismos que fazem o alimento estragar. Então o sal faz com que o sal puxa, vou usar uma linguagem bem simples, puxa a água que está no interior da carne, por exemplo, para a superfície, fazendo com que dificulta a sobrevivência desses micro-organismos, porque uma vez na superfície, onde o sal se encontra, o sol seca, por isso que a carne fica mais seca. E o açúcar também tem a mesma característica. Ela tem propriedades umectantes, e assim como o sal ele chupa, ele absorve a água do interior do alimento. Entenderam? E especiarias, ao contrário do sal, principalmente do açúcar, ele absorve oxigênio ali na região. Então, o oxigênio e a água são fatores que favorecem a proliferação de micro-organismos, que faz com que o alimento estrague. E esses solutos, o sal, o açúcar, absorve a água, e as especiarias consomem o oxigênio. Entenderam? E eu vou explicar o que acontece, tentar explicar mais especificamente o que acontece quando coloca sal numa substância, no alimento, no carne, por exemplo. Então veja a imagem aqui. O que é a osmose? Então a osmose é um processo em que a água passa do meio... Vou tentar explicar para vocês. A água passa de um meio com menor teor de sais para um meio com maior teor de sais. Então veja essa imagem aqui. Essa primeira imagem, você vê essa bolinha aqui, esses bolinhos vermelhos com maior concentração, são um que é o líquido. E essa outra imagem com essas bolinhas maiores é o sais, o sal no caso. E no meio tem uma película semipermeável. Então acontece que o sal, ele chupa, ele faz com que o líquido passe por um meio com maior quantidade de sal. Então você vê a diferença aí de imagem. Você vê que as quantidades de bolinhas vermelhas migraram para o outro lado, onde tem maior quantidade de sais. Entenderam? Então essa passagem de água para outro meio, onde tem o sal, faz com que os micro-organismos tenham dificuldade de proliferar. Agora falando um pouco sobre a alimentação dos tripulantes da esquadra de Pedro Álvares Cabral. Porque fala lá no livro, e é uma informação que o livro achou que era importante passar para vocês. Então a viagem de Portugal até o Brasil, né? Que é lá em Santa Cruz, na Bahia, durou 44 dias e a tripulação contava com 1.500 pessoas. Então naquele tempo, a maneira de conservar alimentos era diferente da de hoje, né? Não tinha eletricidade, não tinha baterias nos navios para congelar os alimentos e tal. Então eles procuravam alimentos que não estragavam rapidamente. Então o uso de frutas era inadequado, porque a fruta estraga muito rápido. Passaram aí 44 dias, né? Então os tripulantes, a água era colocada em barris, né? A água não estraga. E o alimento deles era basicamente biscoito, onde o biscoito tem menor quantidade de água, muito pouca, quase nada, e a base de farinha de trigo, água e sal, mas água em pouca quantidade. Então essa característica faz com que esse alimento dure bastante tempo e faz com que eles mantenham se alimentados durante esse tempo. Então, o que eu falei, quanto menor quantidade de água nos alimentos, o biscoito tem a característica de alimento seco, maior a durabilidade do alimento. Então, só para frisar aí, era o biscoito
era o principal alimento dos tripulantes da guarda de Pedro Álvares Cabral. As propriedades dos materiais e suas transformações. A deterioração do alimento é um exemplo de transformação química, pois os materiais que compõem seu estado final são diferentes daqueles do estado inicial. Então, o que eu falei, a deteriorização do alimento, ou seja, um alimento, por exemplo, um alimento verde, uma fruta verde, aí ele fica madura e depois ele chega a estragar. Então, isso nada mais é do que uma transformação química. Acontece uma reação química ali, por meio de micro-organismo. O calor favorece essa reação química, essa transformação química, que faz com que algumas propriedades, alguns produtos, alguns elementos se transformem em outros, entendeu? Os materiais se transformam em outros materiais, por causa da transformação química. É possível identificar transformações químicas em diversos momentos, na queima da gasolina, produzindo outros materiais, como vapor d'água e gás carbônico, na deterioração de uma fruta em razão das transformações ocorridas em seus componentes, etc. Então, as transformações químicas não é só no que a gente me fala nos alimentos. Ela pode ser observada em vários outros fatores do nosso cotidiano. E aqui fala da queima da gasolina, né? Por exemplo, a queima de uma madeira, que eu for falar no outro vídeo. Você queima madeira, ali tem as substâncias ali na madeira. E quando você queima, você vai transformar em outros produtos. Tem a cinza, tem o vapor d'água, tem um dióxido de carbono, né? Gás carbônico. Enfim, então, a reação química, além da deteriorização dos alimentos, está presente em outros fatores na sociedade, no cotidiano. No preparo da carne é possível observar na sua textura e na sua cor. Então aqui falo mais um exemplo de transformações químicas num alimento, que é na carne. Por exemplo, quando você prepara a carne, quando você acrescenta calor, seja, você está cozinhando a carne, você está assando, vai mudar a característica, né? Vai mudar a cor da carne, vai mudar o sabor, a textura, vai ficar saborosa, vai ficar totalmente diferente. Então, o uso do calor ali nessa reação química, que cozinhar a carne nada mais é do que uma reação, você favoreceu uma reação química, e a carne se transformou em uma carne totalmente diferente, pelo uso do calor. Mas como seria possível diferenciar dois materiais visualmente semelhantes, como o sal refinado e o açúcar refinado, em uma solução? Então, aqui está falando, não é sempre que a gente vai conseguir identificar a transformação química apenas olhando, por exemplo, no caso da carne, a gente consegue diferenciar uma carne crua de uma carne assada. Pelo sabor, a gente também consegue identificar que houve uma reação química ali, né? Por exemplo, a fruta também a gente consegue, só em ver a gente consegue, nem sempre a gente vai conseguir, apenas vendo, a gente vai identificar que houve uma reação química. E aqui está perguntando, por exemplo, eu vou acrescentar água, no copo com água, e no outro copo com água eu vou acrescentar açúcar. Ali, pouca quantidade. Aí, como que uma pessoa que vai olhar e vai conseguir diferenciar? Pela visão, a gente vai ver transparente, não vai conseguir identificar. Então, existem outras maneiras de identificar. E no livro de vocês, se vocês lerem, vai ver que existem 3 maneiras. Existe a maneira de acrescentar um pouco de calor nos dois. Então, o copo que tem açúcar vai ficar um pouco mais, mudar a coloração, vai ficar mais uma cor caramelo, por causa da temperatura que aumentou. Ou pelo meio do sabor, né? Pela visão, você não consegue ali, antes de colocar a temperatura, aumentar a temperatura dos dois. E pelo sabor, antes você consegue, se você experimentar o copo com água com açúcar, você vai saber. E do sal também, você vai conseguir diferenciar. E outro meio também que o livro mostra é por meio de colocar, como é que eu posso explicar? Através de corrente elétrica. Então, através de um experimento, na imagem, não coloquei a imagem aqui, mas vocês podem acompanhar pelo livro. Quando se coloca a fiação através do copo com sal, coloca um eletrodo e uma lâmpadazinha, o sal faz com que a lâmpada acende. Já açúcar, isso não acontece, porque o sal, a molécula do sal, tem essa característica de conduzir a eletricidade, entenderam? Então, esses são os 3 modos. Mas o que a gente precisa entender é que nem sempre a gente vai conseguir saber pela visão, nem pelo cheiro, nem pelo sabor. Então, vai ser em casos de compostos químicos que são prejudiciais à saúde, podem ser tóxicos. Então, não é aconselhável que os químicos, ou a pessoa que está analisando aquela substância, não cheire para que não ocorra nenhuma intoxicação, entendeu? Então, é necessário que tenha outros meios de analisar a substância para ver se ocorreu uma reação ou não.
Representação, a transformação de um material. Representando a transformação de material. As transformações químicas podem ser acompanhadas por algumas evidências, ou seja, fenômenos perceptíveis pelo sentido que permitem levantar hipóteses sobre sua ocorrência. Então foi o que eu acabei de falar sobre as transformações que podem ser evidenciadas pelos sentidos humanos, ou seja, pelo sabor, pelo paladar, né? Pela visão, pelo cheiro, enfim. A deterioração do alimento é apenas um exemplo da ocorrência de transformações químicas, e muitas vezes é desejável que um alimento passe por uma transformação química causada por determinado micro-organismo. Então, peraí, eu estava falando aqui que a deterioração do alimento por meio do micro-organismo não é favorável porque estraga o alimento, né? Por exemplo, em frutas estraga não é bom. A carne estraga não é bom. Mas existem casos que o uso desses micro-organismos é favorável para o ser humano. É o caso da fabricação de vinhos e pães, por exemplo, onde passa por um processo de fermentação. E essa fermentação basicamente pelo meio de micro-organismos, que favorece a reação desses produtos, que faz chegar ao seu estado final, o seu produto final. E também, por exemplo, quem aí já comeu coalhada de leite, né? Então o que acontece? Ao contrário do exemplo que eu vim falando, a pessoa compra o leite cru. Se ele ferver o leite, que é a pasteurização, aquele leite ali não vai ter mais aqueles micro-organismos, ou seja, o calor matou todos aqueles micro-organismos, aquelas bactérias. E ali, a partir dali o leite não vai coalhar. Mas se a pessoa pegar o leite cru e deixar no ambiente, a temperatura ambiente, aquele leite vai transformar em outro produto. Vai virar coalhada. Então os micro-organismos ali naturais do leite, favorece a reação daquele alimento transformando em outro produto, em coalhada. Entenderam até aqui? Então existem momentos que a conservação de micro-organismos nos alimentos é favorável. Pode identificar, portanto, um estado inicial e um estado final nessas transformações, formados por materiais diferentes. O estado inicial é composto por reagente e o estado final pelos produtos. Então, resumindo tudo, numa reação química, existem os reagentes, que é antes da ocorrência da reação, e existem os produtos, que é depois da reação química. Por exemplo, é como fazer um bolo. Por exemplo, você tem os ingredientes do bolo. Então você pega lá a farinha, pega o ovo, o leite, e comparando aqui com reação, esses são os reagentes. Aí você vai mistura eles, coloca no forno e depois sai o bolo feito. Então ali é o produto. Então em uma reação química, os materiais antes da reação química são os reagentes e depois são os produtos. Isso aqui vai ficar para sempre, tem que ficar para sempre na mente de vocês, a partir da frente, relacionado à química. Então veja só as imagens aí explicando. Interpretação das equações químicas. Então A é um reagente e B é outro reagente. Então somando eles dois, vai ficar os produtos depois da reação, que é A mais B. E essa outra imagem aqui, apenas explicando que a quantidade de átomos ele não muda numa reação. A quantidade de átomos não muda. Por exemplo, você tem os reagentes. Tem uma molécula de metano e duas moléculas de O2, de gás oxigênio. Então eles vão reagir, aí depois da reação química, vão se transformar em outras moléculas, que é o dióxido de carbono, e duas moléculas de água. Então é como se fosse fazer uma comparação aqui bem simples em uma festa. Tem uns átomos, aí depois acontece a festa, troca de casais. Então os átomos eles apenas mudam seus companheiros, entendeu? Transformando em outras moléculas. Os átomos, a quantidade de átomo é a mesma. Por exemplo, o oxigênio tem a mesma quantidade, o carbono tem a mesma quantidade, o hidrogênio tem a mesma quantidade. Vai mudar apenas as ligações entre eles. Então os reagentes vão se transformar em produtos, mas a quantidade de átomo é a mesma. Conservação da massa nas transformações químicas. Então vai ser basicamente o que eu falei, que os átomos, a quantidade de átomos numa reação continua a mesma. Então a quantidade de massa é a mesma, claro. Teoria do flogígito. Se vocês quiserem pausar o vídeo e ler esse trechinho aqui, eu vou tentar explicar, simplificar. Então, antigamente, pessoal, bem antigamente mesmo, lá por volta de 1635, tinha essa dúvida sobre as reações, né? Eles não conseguiam explicar, não tinha a tecnologia que tinha hoje. Então apareceu a teoria do flogígito, que foi esse médico alemão aí que criou. Que basicamente ele dizia que uma substância, uma matéria, ele tinha um combustível interno, que era chamado de flogígito. E quando ele entrava numa queima, por exemplo,
esse flogisto era apenas queimado, sumia. Porque eles não conseguiam identificar porque, por exemplo, se eu pegar uma madeira, um tronco de madeira, aí queima aquela madeira e aí se transforma em cinza, né? Então aquela madeira, antes de queimar, era mais pesada do que a cinza, é claro. Então eles mediam a madeira, pesava lá, sei lá, 10 quilos, e depois pesava a cinza e não era quase nada, era bem maneirinha. Então ele criou essa teoria, que existia um combustível em todas as matérias, chamado flogisto, que sumia depois de uma queima, depois de uma reação. E era um produto inflamável. Aí, passando para frente. Aí, entretanto, por volta de 1772, essa discussão sobre a validação da teoria do flogisto se acentuaram. Por exemplo, a observação de que a queima de determinados materiais, como o estânio metálico, resultava em aumento de massa conflitava com o previsto por essa teoria. Então, pessoal, tinha situações que aqui mostra que isso não acontecia, acontecia o contrário, pelo que parece. Por exemplo, a queima de um estânio metálico, um cientista aí, alguns cientistas viram que em vez de a madeira diminuir a massa, fazer aumentar a massa, mas como era possível? Então a teoria está errada. Então apareceu um outro cientista aí, o francês Louis Bernard, e ele propôs que essa teoria continuava, mas que existia uma espécie de massa negativa, ou seja, fazia a mesma conta, mas devido a ser um sinal negativo, o material resultava numa massa maior do que a amostra original. Entenderam? Então a teoria até aí continuava. Mas aí apareceu o Lavoisier, né? E aqui sim vocês devem nunca mais esquecer sobre esse nome, a Lei de Lavoisier. Em 1773, o famoso cientista Antoine Lavoisier realizou repetidamente um experimento de calcinar metais em recipientes fechados. Então vou tentar resumir esse slide aqui. Então Lavoisier, pessoal, é um cientista que fazia vários experimentos no laboratório. Ele usava balanças de precisões, usava vários equipamentos e ele anotava tudo. Então, ele fez experimentos que contrariavam o que os outros cientistas falavam naquele momento. Então, para ele, a massa não diminuía por causa de porque aquele material, o flogisto, sumia. Então, ele definiu, de acordo com os seus experimentos, que a massa apenas se transformava, a substância se transformava em outras. Era o que os outros cientistas não conseguiam ver. Então, aqui, por exemplo, esse experimento aqui é um experimento diferente do que está no livro. No livro fala de outro experimento, mas é basicamente o mesmo conceito. Então ele fazia vários experimentos, e esse aqui é um dos principais. Então eu vou tentar explicar para vocês, mais ou menos. Então tem aqui o forno, né? E tinha uma retorta contendo mercúrio. Então tipo uma espécie de vasilha de vidro, e tem tipo um cano, o mesmo objeto, ia para outro recipiente mais embaixo, com tipo uma bacia, uma cuba contendo ainda mercúrio, e tem uma extensão no meio dessa bacia, com quantidade de mercúrio e ar ali dentro, em cima, entendeu? É fechado, mas tinha oxigênio ali dentro. Então ele aqueceu o forno e ele vê que as paredes daquele recipiente ali, você vê pela imagem, ficavam mais avermelhado. Então ele reparou que o mercúrio estava evaporando. Aí devido a ser fechado, seguia o cano, né? E chegava no outro recipiente e aumentava a quantidade de mercúrio. Então ele via que o oxigênio reagia com o mercúrio. O que acontece aqui? Simplificando, ele viu que ao queimar um produto, o produto não some, a massa não some, ele apenas passa para outro estado. Então se ele pesasse antes da queima e depois, os dois sistemas ali, ele vai ver que a massa era a mesma, porque o mercúrio apenas evaporou e reagiu com o oxigênio. E os outros cientistas eles não conseguiram identificar que numa queima de uma madeira, eles não conseguiram identificar que, na verdade, ali saía vapor d'água na fumaça, saía os componentes, porque evaporava para a atmosfera. Eles não faziam experimento em ambiente fechado, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, aqui um outro experimento que explica também essa questão, que a massa não muda antes e depois da transformação. Um experimento que é usado, os reagentes são ácido e o bicarbonato de sódio. O ácido acético, pessoal, é vinagre. Você pode até fazer em casa. Você coloca vinagre num recipiente fechado e coloca bicarbonato de sódio dentro do balão. Aí no ambiente fechado, né? A garrafa fechada. Quando você coloca o bicarbonato de sódio dentro do vinagre, vai acontecer a reação química e vai aparecer os produtos.
que é acetato de sódio, o gás, dióxido de carbono e água. Então o balão encheu ali, né? Por causa do gás do dióxido de carbono que está em estado gasoso. Então você vê que antes tinha os reagentes, eram outros substâncias, e depois da reação apareciam outros produtos. Só fez uma transformação, mas a quantidade de massa, a quantidade de átomo e consequentemente a quantidade de massa é a mesma. Então o que fez a diferença entre antes e depois da Lavoisier foi experimento em sistemas fechados, que faz com que o gás, a substância que transforma em gás, fique ali preso, entendeu? Então eles conseguiram identificar que a massa continua a mesma, apenas uma transformação dos materiais. Então pessoal, por essa aula era só isso. Qualquer dúvida pode perguntar no privado. Então resumindo isso, apenas uma introdução relacionada a transformações químicas, beleza? Falou!